Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para uma partidaça muito legal que entrou para a história, que foi entre Richard Hatch e o Capablanca, né? Um dos jogadores assim mais queridos aí do xadrez mundial. E essa partida ela entrou para a história porque Capablanca estava invicto desde fevereiro de 1916 até março de 1924, quando ele estava jogando um torneio americano. Essa partida aqui foi a derrota dele nesse período, né? Ele passou todo esse período invicto e neste fatídico dia, se assim a gente pode falar, ele perdeu para o Hatch. O Hatch conseguiu quebrar a invencibilidade dele de 8 anos. E aí você me pergunta, Felipe, mas em 1921 ele não disputou o Mundial com Lasker? Sim, disputou. E pessoal, ele não perdeu nenhuma. Um feito assim, era o Capablanca, né? Das 14 partidas no match, ele ganhou 4 e empatou 10. Ou seja, não perdeu nenhum. Então hoje a gente vai ver aqui o Hatch quebrando a invencibilidade dele. Mas antes da gente ir pro tabuleiro, se você está chegando agora, não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreve. Pessoal, não esquece de deixar aquele joinha que é muito importante. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E quem puder e quiser, é claro, né? Considere se tornar membro do canal, apoiar o canal aqui, tá bom? E, bom, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Hatch tá jogando de brancas, então vou manter a visão dele. E o Capablanca tá jogando de pretas. Como eu já disse, essa partida aqui foi durante o torneio americano de 1924, ok? Então, bora lá. Aqui o Hatch ele abre com a abertura Hatch, né? A própria abertura dele, que é com cavalo F3, cavalo F6, C4, G6, B4, bispo G7 em fianqueto, bispo B2 e, bom, para quem... O pessoal vai achar um pouco estranha essa partida aqui, mas, pessoal, aqui a gente tá na época ali do xadrez hipermoderno, né? Então era muito comum controlar o centro à distância com os bispos em fianqueto e a gente vai ver bem isso aqui na partida. Seguindo, Roque, esse é o nosso último lance, esse é o nosso último lance teórico aqui. Então Capablanca já coloca o rei dele em segurança. G3, B6, bispo aqui em G2, então o Hatch também coloca o bispo dele em fianqueto. Bispo B7, Capablanca coloca o outro bispo dele em fianqueto. Roque, aí o Hatch coloca o rei em segurança. D6, D3, cavalo de BD7, cavalo de BD2, E5. Então Capablanca aqui ele já quer ocupar o centro, né? Já começa uma luta aqui pelo centro. Dama C2, torre E8, dando apoio para o peão. Torre de F, D1, A5, A3, defendendo o peão. E aqui nenhum dos dois está preocupado com a troca de peões, porque independente de quem abrir a ala primeiro, né, ambos têm o bispo aqui defendendo a torre. Então, para eles aqui, tranquilo. Nenhum dos dois vão se preocupar nesse momento agora com essa coluna A aqui abrindo. H6, cavalo F1, manobrando o cavalo. C5, atacando o peão. B5, então aqui o Hatch ele fala, não vou trocar nada não, vou manter aqui fechada a posição. Cavalo F8, E3, dama C7, D4, bispo E4 atacando a dama, dama C3 saindo do ataque, E toma D4, E toma D4, cavalo de 6, D7, manobrando o cavalo, a ideia agora é atuar aqui no centro. Dama D2, então aqui o Hatch, né, malandramente, o que ele faz? Ele já traz a dama aqui também para ficar de olho no centro, né, uma possível ameaça aqui na ala do rei também, ou alguma combinação junto com o cavalo. Então ele já deixa aqui a dama numa posição onde ele possa manobrar ela para onde for necessário. C toma D4, bispo toma D4, dama toma C4, bispo toma G7. Então o Hatch ele preferiu trocar os bispos. Achei de certa forma uma pena, mas ele também não poderia evitar de trocar, porque senão ele teria perigo de cair a torre. Então ele achou melhor trocar. Então rei toma G7, dama B2,
cheque, rei G8, torre toma D6, cai um peão, dama C5 atacando a torre, torre de A D1 defendendo, torre A7, cavalo E3, então agora o Hatch vem trazendo o cavalo para ajudar aqui no centro. E o legal é que ele também, de certa forma, já começa a colocar uma pressãozinha, né? Essas casas aqui estão começando a ficar ocupadas aqui, dando uma sufocada na dama aqui das pretas. Então provavelmente aqui o Capablanca vai ter que manobrar ela para algum lugar. Então dama H5, ele mantém a dama na linha de ataque, coloca ela agora na coluna H. Cavalo D4, bispo toma G2, rei toma G2. Agora trocaram-se todos os bispos. Dama E5, né? Agora coloca aqui uma pressão incômoda, porque o lance de cavalo aqui corta a conexão das torres. Então agora a dama tá atacando a torre, tá colocando pressão no cavalo. Vamos ver como é que o Hatch segue com isso aqui. Então, cavalo C4, dama C5, cavalo C6. Agora ele bloqueia o caminho da dama, ficando estreito pro Capablanca, né? Vamos ver como é que ele segue com isso aqui. Torre C7, colocando pressão no cavalo. Cavalo E3, cavalo E5, torre de 1 D5 e, pessoal, nessa posição que o Capablanca abandonou. Pessoal, dizem as lendas aí que quando ele abandonou aqui nessa partida, o pessoal não acreditou, né? Houve gritos no salão, muita gente parou de jogar para ir ver o que estava acontecendo, porque a maioria dos jogadores não acreditou que ele tinha abandonado. Bom, qual é o ponto todo aqui? O ponto todo aqui é que vai cair material, pessoal. Ele acabou deixando o Hatch enclausurar a dama dele aqui, né? Sufocando a dama. Uma possível continuação aqui, deixa eu voltar. Para poder salvar a dama, ele poderia ter seguido, por exemplo, aqui, que é um tema legal, sacrificar a torre. Ele poderia ter feito aqui torre toma E3, porque o cavalo que estava aqui em E3 era crucial para poder sufocar a dama. Então depois de F toma E3, dama toma E3, e aí a gente consegue voltar com ela. Era uma ideia, né? Mas ele acabou fazendo aqui um cavalo em E5 e aí acabou de vez, né? Ele precisava ter criado alguma situação aqui para poder tirar a dama e voltar ela. Perdeu qualidade? Poxa, perdeu qualidade, né? Teve que trocar uma torre por um cavalo, mas antes perder qualidade do que perder a dama. Isso aí foi o que deixou ele muito mal na partida. Bom, vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com. Hatch teve uma precisão de 91.3 e o Capablanca de 83.1. Não foi uma das partidas mais precisas dele, mas tudo bem, né? Uma coisa que vale salientar aqui, pessoal, que eu acho que eu não comentei acho que nenhuma partida do Bob Fischer, quando a gente estava fazendo do livro, é que essas partidas aqui dessas décadas anteriores a gente costuma ver mais erros, porque a teoria era outra, tá? Então, a gente vê posições aqui que a gente não costuma ver, que nem 4 bispos em fianqueta. Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, porque o xadrez evolui, então a gente acaba tendo teorias mais precisas e aí a gente vê menos erros em partidas de grande mestre. Então, que nem, por exemplo, aqui a gente vê que em precisão 2 para o Hatch, 6 para o Capablanca, 3 erros para o Hatch, 2 erros para o Capablanca, só que o Capablanca cometeu uma gafe, e foi essa gafe aqui que resultou na derrota dele, porque se a gente olhar o gráfico, foi bem equilibrada a partida aqui. O Capablanca até teve uma hora que ficou um pouquinho melhor, coisa de 1 ponto, e depois equilibrou, aí ele cometeu um erro aqui, o Hatch ficou melhor, depois o Hatch errou, equilibrou de novo, ficou muito próximo ali, mas aí esse aqui foi o derradeiro, né? Esse erro aqui do Capablanca deixou o Hatch numa posição praticamente ganha, quase 5 pontos de vantagem. E o Hatch em seguida também errou, e aí essa vantagem baixou para 3 pontos, e são esses dois lances que eu queria pontuar com vocês aqui. Só que o Hatch ainda conseguiu retomar essa vantagem e levá-la até no final e converter para a vitória. Mas quase que ele também deixa passar, viu? Ele cometeu um erro logo depois do erro do Capablanca aqui, da gafe dele, e quase que não leva a partida. Então vamos para o tabuleiro, que são esses dois lances que eu quero pontuar com vocês. Pessoal, aqui a gente está indo para o 25º lance na posição. Então depois de cavalo E3 aqui pelo Hatch, desenvolvendo, né, a peça aqui que estava
numa posição não muito boa, né? Cavalo no canto, como o pessoal diz, só causa desencanto. O Capablanca me faz dama H5, e essa foi a grande gafe dele. Por quê? Aqui tem um lance que tranca de vez, né? Sufoca de vez a dama, e o jogador de pretas aí acabaria perdendo ela. Lance que não foi feito pelo Hatch, ele não encontrou essa continuação, por isso que ele cometeu um erro logo em seguida desse erro do Capablanca. Então primeiro vamos ver aqui do Capablanca. Olha, como eu disse, é um erro esse lance porque tem lance aqui das brancas que ganha a dama. O Hatch não encontrou em seguida, mas enfim. O que o Capablanca deveria ter feito nessa posição? A dama aqui, ela já está numa posição um pouquinho complicada, correndo risco de ficar sufocada. O melhor na posição aqui seria fazer um simples H5. E aí, qual é a ideia do H5 aqui? Pode parecer que não, mas é muito forte. Por quê? Esse cavalo aqui das brancas, ele já está com essas casas aqui tomadas, então ele não pode ir para essas casas. Uma o bispo está vigiando, outra dama está vigiando. Ele também não tem essas casas aqui devido ao bispo. A única casa que ele teria para manobrar legal seria essa casa aqui de G4. Só que com o avanço do peão a gente tira essa casa. E aí a gente meio que inutiliza esse cavalo aqui, deixando numa situação ruim. Fora que com a dama na coluna C a gente consegue voltar ela com segurança. E ela não cai naquele tema de ficar presa, como ocorreu, né, durante a partida. Ok? Agora vamos para o lance que o Hatch deveria ter feito. Estamos de volta na posição e vamos lá. O lance do Hatch é bem difícil de encontrar. Inclusive, se alguém quiser pausar o vídeo e tentar encontrar como ganhar a dama das pretas aqui nessa posição, pode pausar. Mas vamos lá. O lance é torre D5, tá? A torre de 1 D5, perdão. Né, que ambas as torres dá para ir para D5. Foi a torre de 1 para D5. Por quê? Qual é a ideia? Você fala, Felipe, mas o bispo pode tomar a torre. É justamente por isso. Olha que continuação legal. Se bispo toma aqui em D5, a gente nem vai recapturar aqui o bispo. A gente vai soltar ele aqui, ó, um lindíssimo G4. Olha que legal. Legal, né? Então o que acontece? O cavalo tá tirando essa casa, o outro cavalo tá tirando essa, o bispo tira essa daqui, a dama tá bloqueada pelas próprias peças, inclusive pelo próprio bispo que tomou a torre. Então a ideia de fazer o bispo tomar a torre justamente é para trancar a dama de vez e aqui não tem o que fazer. Acabou, a dama vai cair. O melhor que pode ser feito aqui para tentar amenizar a situação já que a dama vai cair, pelo menos aqui, ó, captura o cavalo, depois de G toma aqui em H5, caiu a dama, você faz aqui um bispo toma em G2, por exemplo, pode ser, ou mesmo, voltando aqui, você pode fazer um bispo toma aqui em H5, que tá ganho para as brancas, né? Se a gente for fazer aqui, por exemplo, por cima uma contagem material, um bispo para cada um cavalo para cada um, uma torre para cada um. E aí as brancas teriam a dama para uma torre e um cavalo. É só Felipe, mas materialmente falando tá igual. Tá e não tá, né, pessoal? Porque apesar de se a gente fizer uma contagem básica de pontos tá igual, aqui as brancas estão jogando muito mais. A gente não tem um cavalo muito bem colocado. A torre aqui não está cooperando com a outra torre. Esse cavalo aqui está atacado, então tem uma torre escrava aqui defendendo, né, tanto a torre quanto o cavalo. O bispo aqui vai ter que ser jogado para uma casa mais ativa, que não está muito bem colocado também. Então é uma série de coisas aqui que influenciam muito na posição. Então aqui, poxa, de longe, muito melhor para as brancas. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida maravilhosa que entrou para a história. Hatch conseguindo quebrar a invisibilidade do Capablanca. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!